arte, meus alunos, nota 1000. Um beijo para vocês. Apresentando, como sempre, sou a professora Emilce e nós somos da Escola Municipal Dr. Thanos Ferreira de Andrade, Curumim 2. Hoje, vocês podem observar que eu estou começando a aula de um local diferente. Na verdade, eu estou no mesmo local, eu só estou em lado diferente. Aqui, eu tenho esse material que eu uso, que era uma sala, né? Aí virou meu estúdio para gravar as aulas para vocês. Espero que vocês gostem das minhas aulas, tá, meninos e meninas? Beijos! Bom, aqui do lado, eu tenho esse apoio que eu uso para colocar materiais, para colocar um livro, para pôr um carregador de celular. Eu uso isso aqui como um apoio quando eu vou gravar as aulas para vocês. Por que eu estou começando essa aula aqui de uma forma diferente, sem estar no quadro? Para comentar sobre o assunto da aula de hoje. Nós vamos estudar sobre ângulos em matemática. Vocês podem observar que os ângulos, aqui eu tenho pequenos exemplos, mas eles estão presentes no nosso dia a dia. Muitas vezes nós pensamos que a matemática é algo diferente do nosso cotidiano, mas ela não é. Ela está muito presente nas nossas vidas. Ela está presente dentro da minha casa. Olha, eu tenho aqui um ângulo que é formado, ó, um ângulo de 90 graus. Eu tenho um encontro com duas retas, olha, que a gente fala em matemática semi-retas. Se eu pegar uma caixa de fósforo, eu tenho a formação de ângulos. Se eu pegar uma caixinha de leite condensado, quem salivou aí? Se a gente pegar esse material, eu tenho aqui a formação de ângulos. Num televisor, numa caixa, até mesmo num quadro aqui, ó. A Xenilce pegou aqui fácil para vocês verem, olha só, um quadro que está pendurado ali no quarto. A gente tem a formação de um ângulo. Sempre ângulos são os encontros, ó, o vértice está aqui, encontros de semi-retas. Nós encontramos os ângulos todos os momentos e todos os locais. Se você for numa construção, você vai ter uma treina para medir. Se você for pegar um relógio de parede, vai ter um formato assim, ó, 12:15. Formou um ângulo. Se você pegar, observar a sua própria mão, olha, você pegou a mão de acordo com a posição que você tem formações de ângulos. Em construções já falei, a sua palma da mão já falei, nos objetos eu já falei, ou seja, a matemática está viva aí. Nós encontramos ângulos em todos os locais, certo? Então, para a gente entender melhor, para explicar, eu gostaria de passar para vocês alguns conceitos e mostrar também como que a gente identifica um ângulo usando um objeto muito legal, que se chama transferidor. Todas as vezes que a gente faz uma lista, a gente tem que ter o transferidor nos nossos materiais escolares. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vocês já visualizaram aqui alguns exemplos, né? Ó, de ângulos. E imagina, eu esqueci de falar de um. Imagina uma teia de aranha. Uma teia de aranha, quando tem aquela descidinha assim, e vai e liga com um cantinho da parede, ou uma árvore, uma planta, vocês vão encontrar ângulos também. Por isso que eu queria fazer assim. Nós vamos delimitar os conceitos, a gente vai estudar esses conceitos. Eu vou trocar de espaço, vou passar alguns slides para ficar bem fácil para vocês entenderem, tá bom? Ângulo é o nome que se dá à abertura formada por duas semi-retas que partem do mesmo ponto. Vamos por etapas. A gente tem a marcação de um ponto, certo? Aí eu traço uma reta. Eu traço uma outra semi-reta. O termo correto, semi-reta, é quando a gente pega um ponto e traça uma linha, faz uma abertura, certo? Essa abertura interna é o que nós chamamos de ângulo. É todo esse espaço que se forma através da junção dessas duas semi-retas a partir de um mesmo ponto. Entenderam? Outro exemplo, a gente tem uma marcação, a gente tem um ponto de onde vai originar a semi-reta. Aí eu traço uma semi-reta,
traço uma segunda semirreta. Então, esse espaço interno é o ângulo, ok? Outro exemplo aí da marcação do ângulo no seu espaço total, porque a gente tem que ligar as semirretas para ver o espaço, certo? Mais um exemplo. Eu tracei uma semirreta a partir de um ponto e uma determinada semirreta a partir de outro ponto. Esse espaço interno aqui é chamado de ângulo. Nós podemos observar por essa tela que os ângulos são formados da mesma maneira, mas eles têm proporções diferentes. Então, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre essa classificação. Quando ele tem um ângulo de 90 graus, a gente fala que é um ângulo reto. O nome certo, o nome dado é ângulo reto. Quando ele é inferior, menor que 90 graus, é chamado de ângulo agudo. E quando ele é maior, ele é chamado de obtuso. O nome correto, a nomenclatura é essa. Então, nós temos 3 tipos de ângulos para estudarmos nessa aula. O ângulo agudo, o ângulo reto e o ângulo obtuso. Principais tipos de ângulos. Olha só, eu vou pôr para vocês observarem, eu vou ficar em silêncio e eu quero que vocês tenham bastante atenção com a formação desses ângulos, tá bom? Com a animação, observem. Entendido? São os 3 tipos que nós vamos ver hoje. Vamos à frente? Agora, com as partes dos ângulos, certo? A gente vai observar a parte de cada um deles para a gente poder classificar e entender melhor. Nós sabemos que o ponto de onde partem as semirretas é o vértice do ângulo. Nós não vimos anteriormente na outra tela que todos começam de um mesmo ponto? Esse mesmo ponto a gente já estudou em outras aulas, se chama vértice. Então, olha só, esse pontinho que eu comecei é o vértice. Aqui eu tenho a nomenclatura dele e uma outra explicação. As semirretas são os lados do ângulo. Então, aqui eu tenho uma semirreta, é um lado. Eu tenho outra semirreta, o outro lado. A parte interna é o ângulo que a gente já viu, certo? O lado e o lado. Entendido? Então, a gente pode falar que as semirretas são os lados do ângulo. E a parte interna marcada aí para vocês. Ok? Vamos observar agora o transferidor. Olha só, eu vou depois pôr a animação. Primeiro eu quero só explicar algumas coisinhas para vocês. O transferidor, eles têm 2 funções. A primeira delas é medir um ângulo ou a segunda que é construir um ângulo. Vocês podem observar que a parte externa dele vai de 0 até 180, então são 180 graus. A parte interna também, 0 até 180, 180 graus. Então, como que faz? Para você medir, você tem que pegar o sentido horário ou o sentido anti-horário. O que é importante? A gente observar a forma de melhor classificar. Então, olha só, tá vendo esse pontinho aqui, ó, que eu tô marcando aqui com o mouse? Olha só, essa parte aqui é o ponto central. Então, eu vou alinhar aqui, sendo o vértice. Esse ponto é o vértice do meu ângulo. Então, eu vou pegar um ângulo que já está desenhado. Aí, eu ponho o transferidor sobre ele para observar o desenho, para ver aonde vai a semirreta, a linha, né, o lado, para ver quantos graus tem esse ângulo, certo? Se eu quiser avaliar, se eu quiser observar a parte interna de 180 graus, tudo bem. Se eu quiser observar a parte externa de 180 graus, tudo bem. Nós temos 2 tipos. Nós temos esse aqui de 180 e nós temos um de 360, que faz a volta completa.
tá? Então, quando fala que a pessoa deu a volta de 360 graus, é porque ela deu a volta completa, fez todo o circuito, tá bom? Então, lembra que essa parte que é o vértice. Agora, eu quero que vocês observem a animação para entender isso que eu expliquei, porque aí tá mais detalhado com as marcações. Observem. Viram? Observaram direitinho? Eu posso usar tanto a parte externa como a parte interna. Como que eu vou fazer isso daí? Colocando o transferidor sobre o desenho do ângulo para eu poder medi-lo. Ou se eu quiser construir também, aí eu coloco aqui, quando eu for construir, eu marco aqui como vértice, eu meço aqui direitinho onde está o pontinho para começar e traço as semi-retas, ok? Usando o transferidor, olha só, nós temos aqui nessa animação uma explicação mais detalhada, observem. Viram que eu coloquei o desenho para medir o ângulo? Aqui é o meu vértice, olha. Olha a marcação certinha, de onde iniciou. Então, eu vou olhar quantos ângulos tem. A parte interna a gente sabe que é ele. Então, é essa forma que a gente usa para medir. Muito legal, né? Fica bem mais fácil quando a gente já tem o transferidor para a gente poder trabalhar. Agora vamos a algumas questões práticas. Vamos desenhar figuras geométricas e ângulos. Primeiro com o ângulo agudo. Nós sabemos que o ângulo agudo ele é menor que 90 graus, certo? Então, a gente sabe que o obtuso ele é maior que 90 graus. E nós sabemos que o reto ele tem exatos 90 graus. Sempre essa abertura é o lado e o ponto de encontro é o vértice. Se a gente observar essa figura geométrica, a gente pode medir aqui direitinho o ângulo, né? Da mesma forma que essa outra e essa outra também. Nós não vamos agora entrar em detalhes com as figuras geométricas, porque o nosso foco hoje é ângulo. Classifique os ângulos em agudo, obtuso e reto. Vou repetir, classifique os ângulos em agudo, obtuso ou reto. Então, olha só, vamos observar bem a figura da letra A. Ela é um ângulo agudo. A B é um ângulo reto. Às vezes, tem esse sinalzinho aqui, olha, toda vez que tem aquela marcação, completando o quadrinho, né? Aí faz o quadrado e põe um pontinho, ele é reto. Mas se eu não tiver o desenho aqui e tiver a mesma abertura, a classificação é a mesma. E por último, obtuso. Agora, nós vamos resolver as nossas atividades no caderno pedagógico, caprichar bastante, porque nós temos muito conhecimento para desenvolver e ampliar, tá bom? Até daqui a pouquinho.